noite a todos. Estamos aqui para a apresentação do Summary Slides pelo segundo ano consecutivo, o registro multicêntrico de transplante de medula óssea da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea e Terapia Celular. Isso é um momento muito importante para nós, porque isso é uma conquista dessa comunidade transplantadora e foi algo muito almejado por nós todos. Então, nós estamos aqui com pessoas que estão envolvidas com esse processo, e aí eu gostaria de apresentar a Cíntia Muniz Correia Rocha. A Cíntia é gerente de dados da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea e também do Hospital Israelita Albert Einstein. O Anderson João Simeone, que também é gerente de dados e da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea e do Hospital Amaral Carvalho, de Jaú. A Elides Regina Alves das Neves, que é gerente de dados, sem dúvida uma das pessoas mais experientes, pioneira nesse processo, junto com o grupo de Curitiba. A Elisa é do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. E o meu amigo Nelson Ramchilac, que, sem dúvida nenhuma, juntamente com o Marcelo Pasquini, possibilitou que isso se materializasse. Isso foi muito importante no sentido de que era, como eu disse inicialmente, um desejo e uma necessidade, e isso vem sendo construído por todas as gestões que a sociedade teve numa discussão ampla, buscando um registro confiável, acessível e que possa nos dar informações valiosas no sentido de conduzir esses pacientes. Então, eu passo a palavra para a Cíntia, que vai falar. A Cíntia vai falar de um aspecto que é muito importante, que é uma dúvida que as pessoas têm. Eu preciso, de fato, da apreciação ética para enviar os dados ao CIBMTR. Então, a Cíntia vai mostrar as dificuldades, as disparidades entre os centros e toda essa complexidade. Cíntia, por favor, muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Só um instante. Bom, obrigada, doutor Fernando, todo o grupo de trabalho do GDs, da SBTMO. Eu sou a Cíntia, participo desse projeto há 7 anos, e hoje é um momento muito feliz para nós, já que temos resultados robustos do registro do país, utilizando a infraestrutura do CIBMTR. Essa timeline, ela vem sendo atualizada, em que a gente mostra as ações que o grupo da SBTMO vem realizando ao longo do tempo e tendo resultados importantes, principalmente aí para dar auxílio ao tratamento aos nossos pacientes. Então, a nossa relação com o CIBMTR inicia na década de 80, com a Universidade Federal do Paraná e depois com o INCA. Em 2016, o Dr. Marcelo Pasquini, ele traz o encontro dos GPs para o Congresso da SBTMO, e aí eu saliento 3 momentos importantíssimos na nossa história, como a aprovação ética de um estudo brasileiro em que regulariza o envio dos dados do Brasil para o CIBMTR em 2017. Em 2019, esse protocolo também é aprovado pela CONEP, e aí em 2021, o Anderson ele finaliza o primeiro Summary Slides do Brasil através dos dados registrados no CIBMTR, e hoje nós estamos aqui lançando a segunda versão. Então, o Registro Brasileiro de Terapia Celular e Transplantes Células-tronco hematopoéticas do Brasil, da SBTMO, utiliza a infraestrutura do CIBMTR através da inclusão dos dados numa plataforma chamada FormsNet 3 e extrai esses dados de forma agregada, anonimizada, pelo portal do CIBMTR. Esse é um esquema concedido pelo Dr. Marcelo Pasquini, em que ilustra bem como funciona esse registro, também validado em outros países, como Canadá, e uma base específica para terapia celular
no Japão. Então, esse centro, ele assina, né, um contrato com o CIBMTR e, posterior a isso, a liberação de senhas para as plataformas que eu expliquei no slide anterior. Esses dados são armazenados e extraídos de uma forma rápida através de uma ferramenta de BI, ou seja, de negócio de inteligência chamada ClickView. Essa ferramenta faz com que esses dados imputados de forma padronizada seja aí extraído e facilita a vida de quem aí analisa os dados do país. De forma bem generalista, a gente tem uma grande parceira no CIBMTR, além do Dr. Marcelo Pasquini, a Monique. Então, a Monique, ela concedeu esse slide, são 5 passos para você se afiliar ao CIBMTR. Então, o centro que faz parte do registro do país, ele tem 2 momentos, 2 processos importantes, que é o nacional, que é a regularização por meio desse estudo, e também o internacional, ou seja, você precisa se afiliar ao CIBMTR para imputar esses dados brasileiros. Importante saber por que esse projeto foi aprovado pela CONEP? Porque no CIBMTR existem 2 níveis de centros, né? Os básicos, que nós chamamos de TED, e os de pesquisa, o CRF. E todos os centros que se disponibilizam ser CRFs recebem um reembolso, né? Um estímulo financeiro do próprio CIBMTR. Aqui também é importante lembrar que no próprio contrato que o centro assinar com o CIBMTR, que é padrão para o mundo, né, que é o MHA, ele salienta na cláusula 4 a importância de se ter uma aprovação ética de acordo com a lei local, no caso do Brasil, é uma resolução, e também o direito do paciente e ou responsável consentir e assentir o uso dos dados para o envio via plataforma CIBMTR. Essa é a resolução 466 de 2012, então, se você tiver curiosidade, veja lá quais são os requisitos que eles pedem aí para que você tenha um protocolo padronizado de acordo com essa resolução. E a gente tem a CONEP também, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, em que ela avalia projetos específicos. Então, no caso do CIBMTR, como existe esse reembolso, né, para cada centro, de acordo com o perfil, a CONEP aí pediu a verificação do protocolo nacional. Esse é um fluxo muito importante, então, existem centros que irão ainda entrar nesse projeto nacional para que seja feito de forma regular o envio dos dados. Você vai entrar em contato com o registro do país e nós faremos a inclusão do seu centro via Plataforma Brasil, em que você será um centro participante, o seu centro terá aí um investigador principal, e depois existe as tramitações de acordo com as etapas do projeto. Então, de forma resumida, o centro ele é incluído nesse protocolo nacional como participante, passa pelo primeiro CEP que aprovou o protocolo, que representa a SBTMO, posterior a isso, vai para uma aprovação nível nacional, a CONEP, e depois o investigador principal vai receber essa documentação, tudo via Plataforma Brasil, e vai enviar para a última apreciação, né, antes de colocar esses dados no sistema para o CEP local. Esse é o protocolo, então a gente tem um número aqui de aprovação, né, o CAI, comprovando que esses dados que hoje serão mostrados, todos os centros já passaram por esse processo, trazendo segurança também, inclusive para uma lei que surgiu no meio desse processo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui é a história do nosso projeto, de forma bem resumida. A primeira aprovação foi em março de 2017, se eu não me engano, nós iniciamos aí com uns 10 centros, depois, de acordo com aquela timeline, os números foram subindo, então nós fomos para 13, passamos pela CONEP, um fato muito importante, a aprovação do estudo científico dentro do grupo de pesquisa da SBTMO,
o GEDECO, né, em abril de 2021, e hoje como nós estamos? Com 72 centros aprovados pela CONEP, uma representatividade de 80% a 90% dos centros de transplantes realizados no Brasil, sendo que 51 centros, ou seja, 71% já finalizou a parte de CEP local. Então, aqui a gente tem aí 29% de centros ainda nessa tramitação. Já quero agradecer a Bruna, do AC Camargo, que vem nos auxiliando, a Andréia, do Rio de Janeiro, né, do Complexo Hospitalar de Niterói, que vem também nos auxiliando ali na área no estado do Rio, e nós temos outras pessoas que vêm aí trazendo força para o projeto. Aqui é um estudo retrospectivo e prospectivo, retrospectivo a partir de 2008, porque a ferramenta do CIBMTR, que extrai os dados a partir dos dados de 2008, que é o Data Back to Center, e vai até 2027, e se tudo correr bem, a gente vai submetendo emenda e aumentando o tempo do projeto para dar essa segurança para o centro. De forma bem geral, nós escrevemos esse projeto com características clínico-epidemiológicas, os principais desfechos, indicações, tipos de transplante, e os objetivos secundários são mais específicos, porque esse projeto também dá uma base para um outro projeto importante, que é o Aplidêntico. Nós temos consentimento e assentimento, então são 4 termos, muito importante esse conhecimento. Então, se você faz parte do registro, você precisa utilizar o consentimento e o assentimento do projeto científico que viabiliza o registro, né? Agradeço também a doutora Adriana Seber, doutora Carmen Bonfim, que deram suporte, assim, importantíssimo, principalmente no desenvolvimento dos assentimentos. Essas são as 72 instituições. Algum tempo atrás eu inseri os logotipos, hoje já não está mais viável fazer isso, e vamos aumentar. Nós temos uma emenda aí esperando a apreciação da CONEP, com a inclusão de mais 6 centros, então subiremos para 78 centros elegíveis para imputar os dados nesse registro. Se você quiser fazer parte, pode nos contactar pelo e-mail do registro, que é o registrobrasileiro@sbtmo.org.br, e qualquer aí dificuldade pode contar com o grupo do trabalho dos GDs da SBTMO e com a SBTMO. Essa é uma ficha, né, que o médico ou quem estiver auxiliando ele vai preencher para que a gente possa começar aí a inclusão do seu centro via Plataforma Brasil no protocolo nacional. Esse é um indicador que é um resumo muito importante de todo esse esforço. Então, a gente percebe aqui a oscilação, né, de 2008 até 2015 de centros ativos e, concomitantemente, o número de transplantes registrados na plataforma do CIBMTR, e em 2016 a gente começa aí a fazer um esforço maior para que isso melhore no país, e a gente percebe a ascensão de centros ativos com o número de transplantes registrados na base do CIBMTR. É claro que a pandemia ela tem um impacto que não foi positivo, mas mesmo assim a gente manteve, né, o número de centros ativos importante aí para a continuação desse projeto. Entre hoje e amanhã, a gente finaliza o envio desse certificado, que inclusive o doutor Fernando conseguiu a chancela do Sistema Nacional de Transplante. Então, são 31 centros que participaram desse segundo Summary Slides. A gente está enviando esse certificado. Eu estimulo a você imprimir, colocar ali no seu serviço, para que valorize também o trabalho até dos gerenciadores de dados, que é um trabalho de muito esforço, mas que tem um resultado que impacta diretamente no tratamento, por exemplo, do paciente. Para finalizar, o que a gente observou nesse processo de legalização, esse processo ele trouxe um padrão, né, um padrão de termos, um padrão de envio de dados através não só dos treinamentos, mas também pelo pacote regulatório do estudo científico,
ao mesmo tempo que esse centro ele entra no estudo, a gente já envia para o CIBMTR, ele começa esse processo de afiliação ao CIBMTR, a consolidação e a criação e a consolidação do registro, né, de terapia celular e transplante de medula óssea no Brasil via CIBMTR, a criação e agora a atualização dos Summary Slides, né, o fomento à pesquisa nacional e internacional. Então, existem aí projetos utilizando a mesma base, e isso faz com que dê força a esse projeto, a possibilidade de comparar, né, o benchmarking nacional e internacional à medida que isso for sendo consolidado, e também um feedback para o próprio centro em relação ao desempenho. A sociedade vem aí de forma muito importante, né, de maneira diligente, aí fazendo reuniões sobre FACT. Então, um dos padrões do FACT é o B9, onde você precisa enviar os seus dados, por exemplo, para um registro, um deles é o CIBMTR, e o que nós queremos é uma única plataforma que seja o suporte para que outras bases sejam alimentadas e nós não tenhamos um retrabalho. Esses são os meus contatos, né, do GD Brasil, Registro Brasileiro da SBT-MIO, o meu pessoal, eu agradeço, e não se esqueçam aí do Congresso da SBT-MIO, e no dia 24 nós teremos o encontro dos GDs com a participação de palestrantes que trarão muitas informações importantes para a sua rotina. Muito obrigada. Podemos dar seguimento com a apresentação de Elis. Lembrem de enviar suas perguntas pelo Q&A e seus comentários. Obrigado, Tatiana. Vamos seguir, Elis. Elis está muda, por favor, ativar o microfone. Desculpa, boa noite, pessoal. Desculpa. Desculpa que eu estava sem vídeo e sem áudio, tá? É só para avisar que a Elis Neves vai apresentar para a gente como é que o médico da equipe de transplante pode auxiliar o gerente de dados na coleta e no registro de dados. Então, a Elis está sendo aí convocada. Desculpem aí que o meu computador deu um pau aqui. Obrigada, doutor Nelson. Boa noite. Meu nome é Elis, sou gerente de dados do Grupo de Trabalho da Sociedade Brasileira de Transplante e gerente de dados de 2 hospitais de Curitiba, a UFPR e o Hospital Nossa Senhora das Graças. Então, hoje eu vou falar sobre o registro brasileiro e como os profissionais de transplante podem auxiliar os gerentes de dados na coleta e registro de dados. Elis, desculpa interromper, você poderia abrir a câmera se você ficar à vontade. Obrigado. Sim, desculpa, cadê aqui? Já está habilitada, Elis. Perfeito, já vemos. Lembrando sempre que, para o registro brasileiro, é importante a qualidade da informação, pois dados de qualidade garantem um conhecimento consistente, melhorando, assim, a qualidade de atenção à saúde dos pacientes. Vou falar brevemente do histórico, de como começaram os registros, os trabalhos multicêntricos, o estado da arte, após a consolidação do registro brasileiro via Sociedade Brasileira de Transplante e o CIBMTR, e como podemos melhorar o nosso registro. O primeiro trabalho publicado no Brasil sobre transplante foi data de 1985, com 62 pacientes transplantados aqui na Universidade Federal do Paraná. Em 1997, nós temos o primeiro trabalho multicêntrico,
utilizando sangue de cordão de doadores parentes e não parentes de Curitiba, dos pacientes de Curitiba, com o grupo europeu. Em 2007, também temos um outro trabalho publicado com esse mesmo grupo europeu, dos resultados de pacientes não aparentados em anemia de Fanconi. Nesse trabalho, foram 93 pacientes, juntando centros da Europa e o registro aqui de Curitiba. Aqui um breve histórico dos estudos multicêntricos apresentados em congresso. O primeiro data de 2005, onde mostra as atividades de transplante no Brasil, com 18 centros, 5 do Sul, daí temos a maior participação do Sudeste e dos serviços do Nordeste. O segundo trabalho multicêntrico data de 2006, fala sobre a experiência de transplante em anemia plástica severa, dos centros da Unicamp, da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal do Paraná. Esse trabalho foi liderado pelo Dr. Afonso. E em 2008, tivemos o primeiro trabalho apresentado no Congresso sobre os transplantes em leucemia mieloide crônica, sob o comando do Dr. Pasquini, que mostravam dados dos pacientes da Universidade Federal do Paraná, da Unicamp e Hospital Amaral Carvalho. Abro aqui um parênteses para falar para vocês que fazer um trabalho multicêntrico nesse período era bem complicado, porque cada centro organizava seus dados com seus próprios padrões, e quando precisávamos fazer trabalhos multicêntricos, tínhamos que juntar os dados, padronizar, corrigir erros, então era muito difícil. E abro um outro parênteses, que na época não existia kit multimídia, então para fazer os trabalhos, depois de fazer as padronizações, fazer as análises estatísticas, os slides, a gente tinha que fotografar da tela, né? E num segundo momento, a gente adquiriu uma Polaroid, que foi um luxo. A gente simplesmente tinha os slides, conseguia imprimir os slides para apresentar. Então, não tinha multimídia na época. Então, era bastante difícil, desde fazer o trabalho, de apresentar, era bem mais difícil. Como está hoje? Bom, através da consolidação do registro brasileiro, né, via SBTMO e CIBMTR, já pudemos apresentar o primeiro trabalho multicêntrico, que foi em 2019, com dados de 2008 até 2018, de uma maneira muito mais fácil, porque os dados dos centros participantes já estavam no CIBMTR, a gente simplesmente precisou fazer um upload e, através de uma ferramenta de inteligência de negócios, os painéis foram construídos e hoje a gente consegue fazer o upload facilmente e fazer a atualização de dados de uma forma muito mais rápida e segura e com qualidade de informação, pois as informações estão todas padronizadas. Hoje em dia também a gente tem treinamento do IGDs através do próprio grupo de trabalho do gerente de dados, da AMIO, temos uma sessão especial dos gerentes de dados no Congresso, temos o TCT Meeting, temos também bastante material de apoio ao GDs, temos manuais, temos um grupo de apoio via WhatsApp, né? Enfim, melhorou muito a parte do registro, a parte de treinamento, mas ainda a gente tem algumas dificuldades na coleta de dados, pois hoje os sistemas hospitalares não são integrados, né? Então, a gente depende ainda de relatórios de encaminhamento de pacientes para transplante, que muitas vezes são incompletos. A gente apresenta ainda problemas com evoluções incompletas pelas equipes do transplante, e também relatórios de acompanhamento pós-transplante do paciente, que nem sempre a gente recebe. E quando recebe, às vezes não tem todas as informações que a gente precisa para a coleta e registro de dados no CIBMTR. Então, quais seriam as informações fundamentais para a coleta de dados no pré-transplante? Né? O que o médico de origem
precisa enviar para os centros transplantadores dados do diagnóstico, data de diagnóstico, classificação da doença, comorbidades, os exames do diagnóstico, os tratamentos, quando começou, número de ciclos, o estadio da doença após cada tratamento. E em relação às informações que tem na evolução dos prontuários pelas equipes do transplante, são necessárias informações pré-condicionamento em relação aos exames, né, citogenética, imunofenotipagem, enfim, tudo que permite classificar o estadio da doença, o condicionamento, dados do condicionamento, peso, altura do paciente, superfície corporal, descrever a intensidade das drogas, doses, dias da aplicação, descrever os dias e doses também da TBI, dados sobre o produto infundido, dados sobre descongelamento e infusão, quando há o descongelamento, dados sobre as condições do paciente, né, a graduação de Karnofsky e Lansky no pré-condicionamento, e eventos adversos. E também é importante, então, como eu falei, o relatório de acompanhamento, mas isso não acontece hoje. Os pacientes são encaminhados, às vezes, com informações muito pobres. Daí você pensa, mas são relatórios de outros profissionais que não são da área de hemato-onco, mas às vezes esses relatórios são melhores do que os próprios. Esses dias a gente recebeu um relatório de um centro transplantador que não mencionava as respostas do tratamento. O paciente fez transplante no centro, mas não tínhamos o resultado dos exames pós-transplante. Então, existe essa portaria, que é de a portaria 2600 de 2009, que é regulamentado pelo Sistema Nacional de Transplante, que fala que dessa necessidade de comunicação entre os hospitais transplantadores e quem encaminha o paciente, né? O centro transplantador sempre sempre ajuda no acompanhamento do médico, sempre ajuda o médico que acompanha o paciente, mas por outro lado, a gente não recebe informações atualizadas sobre a evolução dos pacientes transplantados, mesmo a gente pedindo, e quando a gente consegue os relatórios, muitas vezes são incompletos, mesmo a gente mandando o modelo, as informações que a gente precisa. Esse slide é só para falar da importância, né, do acompanhamento do paciente. Enquanto o paciente estiver vivo, nós precisamos ter informações mínimas, né, na evolução médica, com evolução médica completa, questionários para o médico de origem, solicitação de relatório de acompanhamento, contato entre os médicos, contato direto com o paciente. Lembrando sempre que essa informação tem, né, que às vezes há interação entre o médico transplantador e o médico de origem, mas essa informação não chega no prontuário do paciente e não chega para os gerentes de dados. Então, a gente tem que reforçar essa importância que a informação, de alguma forma, seja registrada no prontuário e que essa informação chegue para o GD. Porque a partir do momento que a gente não tem as informações, a gente tem que informar ao registro internacional que esse paciente, a gente perdeu o segmento, não acompanha mais no serviço. E, às vezes, ele acompanha em outros centros, mas a gente não tem o feedback de quem faz esse acompanhamento, né? A gente tem algumas soluções, que é a ajuda de um assistente social para fazer busca ativa do paciente, né? E também, às vezes, a gente tem notícias que o paciente está vivo, que está bem, mas a gente não tem exames de acompanhamento. Então, é muito importante também a ajuda de um assistente social que tem esse contato com o médico de origem, com o paciente, com o responsável, para que a gente possa ter esses dados registrados no prontuário e para que a gente consiga fazer um registro de qualidade no CIBMTR. Esse slide mostra, então, quais são os dados importantes, né, para
para termos, para registro no CIBMTR, que seriam dados de complicações pós, VOD, DESH aguda e crônica, infecções, avaliações pós-transplante com resposta da doença, os exames de avaliação, informações quando há óbito, qual foi a causa, qual foi a data, informações de tratamento pós, de recaída, lembrando sempre que existem padrões, existem consensos que devem ser utilizados, e a utilização de padrões e de consensos nos ajudam a preencher o registro. Não, a gente, às vezes, precisa de informação que a gente não encontra no prontuário. Vou citar o exemplo simples de uma DESH aguda. Às vezes o médico utiliza, informa, o paciente teve DESH grau 2 de pele, teve grau 1 de pele, mas informando apenas o grau, não relatando, não especificando exatamente qual que foi o acometimento do órgão, a gente não consegue ter o estadio da DESH aguda. Então, a gente não consegue registrar. Então, quanto mais informações tiver no prontuário, melhores serão os registros. Finalmente, o que é importante, né? Como que a gente pode melhorar a qualidade das informações do nosso registro, né? É importante, então, ter essa conscientização das equipes transplantadoras, né? O que é o CIBMTR? Qual a importância da participação dos nossos centros no registro? A equipe deve conhecer o gerente de dados, e deve ser apresentado também os novos formulários de coleta e instrumentos de consulta para toda a equipe de transplante. As equipes precisam estar cientes que dados são importantes e relevantes para a coleta e registro de dados. Devemos sensibilizar equipes sobre a importância de registros claros e completos no prontuário, como eu venho frisando, apresentar quais dados são solicitados pelo CIBMTR, apresentar ferramentas para as equipes também se beneficiarem. Às vezes, algumas equipes aqui na UFPR, a gente tem equipe de adulto e pediátrico. Então, às vezes, uma equipe elabora uma ferramenta para facilitar o preenchimento de algum diagnóstico, de alguma complicação, pode compartilhar com outras equipes, com outros hospitais, no intuito de melhorar essa qualidade da informação. Então, apresentar ferramentas para outras equipes pode ajudar também. E, finalmente, fortalecer a parceria entre médicos e gerente de dados. Lembrando sempre que relatórios de encaminhamento e acompanhamento de outros hospitais são muito importantes, a gente tem que cobrar dos outros hospitais, dos médicos que acompanham o paciente, da importância desse relatório, de termos o registro desses acompanhamentos, desses relatórios no prontuário do paciente. Bom, o que é importante em relação à qualidade da informação, né? Para a gente chegar nessa qualidade da informação. Hoje a gente tem um registro, que tem muitos centros sendo afiliados, mas a gente tem que começar a tomar cuidado com essas informações. As informações que a gente tem no registro brasileiro refletem o que está acontecendo no país, os resultados dos tratamentos. Então, é importante essa conscientização dos responsáveis e equipe de transplante. Também é importante a necessidade de um GD dedicado à atividade de coleta de registro. Muitos centros acham, a gente pode pegar uma enfermeira que dá assistência ao paciente e, no final do dia, fazer coleta e registro. Não, o GD deve ser um profissional dedicado a essa atividade, porque são muitas informações, o GD precisa organizar as informações, encontrar facilitadores para que o registro de dados melhore no prontuário. Deve haver
a interação entre GD e a equipe de transplante, interação entre centro transplantador e origem, como eu já falei, que é muito importante, essa comunicação tem que haver, não sei se através de normas, fazer valer a portaria, né, que haja essa comunicação, que o centro de origem ou médico responsável pelo paciente nos envie relatório periodicamente, né? A gente tem que encontrar alguma solução para a gente melhorar essas informações. E, finalmente, maior número de centros afiliados e ativos ao registro vai melhorar o cenário brasileiro sobre o transplante de células hematopoéticas por meio de pesquisas embasadas e garantidas pela qualidade, acurácia e segurança da informação, permitindo estudos multicêntricos, benchmarking e, consequentemente, um melhor cuidado dos pacientes submetidos ao transplante. E, finalmente, quanto maior o número de centros afiliados, haverá uma maior interação entre esses centros, o que permitirá, inclusive, a transferência de pacientes sem necessidade de relatório. Obrigada. Muito obrigado, Elis, pela sua exposição. Então, agora nós estamos caminhando para o final, onde o nosso querido Anderson Simeone, que trabalha no Hospital Araújo Jorge, em Jaú, e também na Sociedade de Transplante de Medula Óssea, ajudando nessas atividades de gerenciamento de dados, e o nosso querido Dr. Fernando Barroso Duarte, que vão falar sobre o Summer Slides do Brasil. Mas como a gente passou um pouquinho do horário, eu vou pedir aos dois que, por favor, sejam breves para a gente poder finalizar na hora certa. Muito obrigado. Boa noite. Então, a gente vai apresentar agora a atualização do nosso Summer Slides brasileiros. Gostaria de fazer um agradecimento especial para a Monique, que viabilizou aqui, durante essa transição de dados do Data Back to Center, nos auxiliou a conseguir os dados para a atualização do Summer Slides. Então, nós vamos apresentar os dados dos transplantes realizados no Brasil entre 2012 e 2021, nos últimos 10 anos. Aqui os dados do projeto já foram citados anteriormente. Os dados do Summary foram extraídos na plataforma do Data Back to Center em 13 de junho de 2022. Nós tivemos a participação de 31 centros, todos eles já foram certificados pela sociedade por participar do registro brasileiro. Os gráficos foram gerados pelo Power BI Desktop e as curvas de sobrevidas foram estimadas pelo método de Kaplan-Meier, utilizando o programa R. No registro, nós temos os dados gerais dos transplantes realizados de 2008 a 2021, um total de 9.993 transplantes. Para a atualização do Summary, nós trabalhamos com um dado mais atual dos últimos 10 anos, excluímos os dados que estavam sem informação sobre tipo de transplante, tipo de doador e diagnóstico primário, totalizando assim 7.982 transplantes analisados. Aqui a lista dos 31 centros participantes e a distribuição por estado. Nós temos aqui uma maior concentração na região sudeste dos centros participantes nessa atualização. Aqui o número de centros participantes por ano, quando a gente observa, e essas ações vêm de longos anos, né, e a intensificação das ações gerou um aumento de centros participantes nos últimos anos, o que também repercutiu no total de transplantes cadastrados. A gente observou um aumento, com uma queda agora nos 2 últimos anos, assim como era esperado devido à pandemia. Até mesmo, além da pandemia em si, que afetou o número total de transplantes realizados no país, nós tivemos também o problema de muitos GDs, a grande maioria trabalham como enfermeiros e fazem isso em tempo extra. E com a pandemia, muitos tiveram que voltar somente para a clínica, tendo que deixar um pouco de lado o registro de dados. Então, isso também pode ter repercutido um pouco nessa queda nesses últimos 2 anos. Quando nós analisamos os transplantes por tipo de transplante, a gente observa um aumento no transplante autólogo registrado na base e uma queda no transplante halogênico nos 2 últimos anos. Dentre os transplantes halogênicos, quando a gente analisa o tipo de doador, a gente vê um aumento progressivo no transplante aparentado com mismatch e uma queda no transplante não aparentado e aparentado compatível também nos 2 últimos anos. Isso repercute no aparentado com mismatch, acabou sendo a modalidade mais transplantada no país do transplante halogênico,
em 2020 e 2021, com mais de 40% dos transplantes realizados utilizando esse tipo de doador. Aqui a distribuição por faixa de idade e a distribuição por faixa de idade nos últimos 5 anos e tipo de transplante. A gente vê que nos transplantes pediátricos, o transplante aparentado com mismatch já é a principal modalidade utilizada. Nas outras faixas de idade, o transplante aparentado compatível ainda é a principal modalidade realizada no país. Quando falamos da fonte de células para o transplante aparentado compatível e transplante não aparentado, nós temos a fonte medula óssea como principal fonte utilizada nos pacientes pediátricos, nas duas modalidades, e o CTP como a principal fonte utilizada nos adultos, tanto no aparentado como no não aparentado. O aumento do uso do CTP no último ano no transplante não aparentado, chegando a 80% dos transplantes realizados utilizando o CTP como fonte. O mesmo acontece no transplante aparentado com mismatch, quando a gente vê um aumento progressivo do uso da fonte CTP, sendo também a principal fonte nos últimos anos utilizada nessa modalidade. Ainda nessa modalidade, quando a gente vê a tendência das principais doenças transplantadas, as leucemias agudas permanecem como a principal doença transplantada, seguido das doenças não malignas. Com relação ao tipo de condicionamento, está bem dividido aqui por ano, né, o condicionamento mieloablativo ou não mieloablativo, quase 50% para cada, no transplante aparentado com mismatch. No total do transplante halogênico por faixa de idade, a gente vê um discreto aumento nos últimos 3 anos no transplante acima de 60 anos, pacientes com mais de 60 anos, para as principais doenças. O mesmo acontece no transplante autólogo para as linfomas e mielomas, quase um pouco mais de 30% dos transplantes são realizados em pacientes com 60 anos ou mais. Com relação às principais indicações para transplante nos últimos 3 anos, o mieloma múltiplo é a principal indicação no transplante autólogo, e as leucemias agudas são as principais indicações do transplante halogênico. Selecionando apenas os transplantes halogênicos, na população pediátrica, a gente vê que a LLA é a principal indicação, seguida das doenças não malignas. Já nos adultos, a LMA é a principal indicação, seguida da LLA e SMD. E aqui, um gráfico da tendência das doenças por ano, também no transplante halogênico, a gente vê que as leucemias agudas seguem como a principal indicação no decorrer dos últimos anos, seguido das doenças não malignas. Muito obrigado. Doutor Fernando. Obrigado, Nelson. Vou compartilhar aqui minha aula. Todos estão vendo? Está visível, Nelson? Posso Sim. continuar? Obrigado. Dando sequência ao que o Anderson apresentou, são os meus conflitos de interesse. Na verdade, a gente vai falar um pouco, deixa eu só tirar a barra aqui, atrapalhando um pouco aqui a minha visão. A gente vai falar exatamente das doenças especificamente. Então, a tendência no transplante halogênico para a leucemia mieloide aguda e com relação à idade do receptor, em 1.220 transplantes, há um predomínio na mieloide aguda de pacientes acima de 40 anos. Então, que essa é a curva azul e a curva cinza, e também dos pacientes que têm entre 18 e 39 anos. Os pacientes mais jovens são os pacientes que, de fato, transplantam. E quando a gente observa o status da doença, o maior número de pacientes, eles estão em primeira remissão. Acho que está passando. A tendência, no caso específico do doador, o doador aparentado compatível é o maior número de pacientes, embora tenha havido um crescimento, como o Anderson comentou, com o doador aparentado com mismatch em função do haploidêntico. Então, acho que isso é algo contundente que, com a pandemia, cresceu muito em todos os centros brasileiros. Quando a gente observa com relação ao condicionamento,
especificamente, a gente vai ter a avaliação com relação ao condicionamento mielablativo ou não mielablativo. No mielablativo, há um predomínio do busulfan e fludarabina, né, em 48%, e em 33% de busulfan e ciclofosfamida. Quando a gente olha a intensidade reduzida, é uma distribuição equitativa entre a quimioterapia, esses mesmos condicionamentos, mas também há um crescimento da irradiação corporal total, do TBI. E aí, quando nós olhamos a síndrome adisplásica, há um dado muito interessante e que ocorreu nos últimos anos, né? Então, há, de fato, um maior número de pacientes, que é a curva azul, entre 40 e 59 anos, mas há um crescimento dos pacientes acima de 60 anos. Então, isso foi algo que a gente assim, batalhou bastante, e em função dessa portaria, nós acreditamos que foi incorporada no ano passado, até 75 anos, então a gente acredita que com o aprimoramento dessas análises, uma avaliação geriátrica e todo esse conhecimento, isso tem dado uma chance maior a esses pacientes. Pelo estágio da doença, o baixo risco costuma ser o maior número costumava ser o maior número de pacientes com SMD. Isso era algo que nos incomodava, mas já agora em 2021, talvez por uma melhor estratificação, nós passamos a ver um crescimento, que é a curva cinza, dos pacientes de alto risco, que é o que de fato deve acontecer. Quando nós olhamos especificamente com relação ao doador, é semelhante ao que ocorre com a leucemia mieloide aguda. O doador aparentado compatível é o maior número de doadores, tá? E com relação ao condicionamento, tanto mielablativo e não mielablativo, é muito semelhante à mieloide aguda, eu não vou me deter nisso. Quando nós examinamos a leucemia linfoblástica aguda, e aí baseado na idade do receptor, em 1.065 pacientes, há um dado muito interessante. Em 2019, havia um predomínio de pacientes entre 0 e 17 anos. Na verdade, a gente achava que tinha um viés de reporte, né? Então, agora, em 2020, com esse aumento de números, com esses 31 centros que nós temos agora, a gente já começa a ver um declínio, né, nas crianças e um certo crescimento dos adultos. Então, isso tem sido interessante. Com relação ao status da doença, é muito interessante que havia sempre um predomínio de transplante em segunda remissão, mas nós passamos até agora, em 2020 e 2021, um crescimento dos pacientes em primeira remissão. Tá? Então, talvez isso expresse, mais uma vez, o aprimoramento dessa estratificação, do acesso à análise molecular. A gente acredita que isso possa estar interferindo. Com relação ao tipo de doador, esse dado é um dado muito interessante. Como o Anderson muito bem colocou, na leucemia linfóide aguda há um crescimento expressivo dos pacientes aparentado com mismatch, onde estão incluídos os pacientes que fazem transplante aplidêntico. E há uma discussão muito interessante em cima disso, pelos excelentes resultados que nós temos com relação aos resultados da LLA no transplante, com o transplante aplidêntico. E aí, com relação aos condicionamentos, algo gritante, tanto no mielablativo como no não mielablativo, de intensidade reduzida, a utilização da irradiação corporal total. Isso é uma discussão muito séria, porque nós temos regiões brasileiras sem acesso, inclusive a minha cidade, eu não tenho acesso à TBI. Tá? Então, é uma discussão muito séria. Com relação aos autólogos, predomínio do mieloma, sem dúvida nenhuma. Tá? Com relação à causa de óbito, e aí vocês vão ver que é um processo recorrente, até os 100 dias pós-transplante, nós temos 68% dos pacientes que vão a óbito por infecção. Após os 100 dias, prioritariamente, a doença primária, né? Mas vocês vão ver que nas outras análises, quando a gente observa pacientes
o aparentado compatível, 54% nos 100 primeiros dias é infecção. E aí, de 100 dias até 3 anos, 35% de infecção e começa a predominar a doença primária. Isso é muito importante porque o dado da infecção é algo que, sem dúvida nenhuma, nós precisamos aprimorar. Vocês vão observar que quando a gente vê o indivíduo aparentado com mismatch, o cenário é semelhante. Tá? Então, 61%, e aí aqui estão incluídos os aplidênticos, onde a gente sabe que tem uma reconstituição autoimune, uma reconstituição imune importante, com as reativações virais, CMV, né, herpes tipo 6, EBV, isso tudo é sem dúvida nenhuma, um dos fatores que podem dificultar a incorporação do aplidêntico no Brasil como um todo, o acesso aos exames, o não aparentado é semelhante, e aqui tem um dado que eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente precisa discutir hoje. Eram 7.982 pacientes que nós pudemos avaliar a sobrevida global. Mas, como a Elis falou muito bem, sem atualização de segmento, 1.186 pacientes. Alguns, 34, o tempo de sobrevida não estava correto, foram excluídos, e um segundo transplante chega a 8,8% no nosso meio, um dado também interessante. Então, nós ficamos com dados completos de somente 6.056 pacientes. E aqui é muito importante, quando vocês forem ver avaliações de sobrevida, é muito importante ver a faixa de variabilidade, porque se você inclui um doente que transplantou ontem, não faz muito sentido. Então, nós nos preocupamos com a mediana de segmento. No transplante alogênico, hoje o nosso registro tem uma mediana de segmento de 23,4 meses. No autólogo, 13,5 meses. E é provável que, com o crescimento e com o passar dos anos, a gente possa ter uma mediana de segmento muito mais confiável, muito mais robusta e que nos dê informações mais seguras. E aí, a gente vai passar, seria uma análise sobre a leucemia mieloide aguda, e a gente vai dividir sempre entre 0 e 17 anos e 18 anos ou mais. Observem que nesses dados de sobrevida específico, a gente não tem ainda dados com significância estatística. Então, na leucemia mieloide aguda, entre 0 e 17 anos, há um melhor resultado do transplante aparentado com mismatch do que o transplante não aparentado compatível. Acima dos 18 anos, o aparentado compatível, ele prepondera com 54,6% de sobrevida. Entretanto, não tem significância estatística, como eu comentei. Quando a gente olha o aparentado compatível especificamente, então a gente consegue ver que, e muito provavelmente, que entre 0 e 17 anos com um N menor, e aqui chamamos a atenção que grupos com menos de 20 pacientes nós não apresentamos neste gráfico. Mas, de 18 anos ou mais, com 439 pacientes, aqui sim, com significância estatística menor do que 0,001, é um dado muito confiável e que é razoável que o indivíduo em primeira remissão tenha uma sobrevida melhor do que o indivíduo em segunda ou que não esteja em remissão. Isso se perpetua quando a gente olha o aparentado com mismatch, semelhante, quando a gente olha o não aparentado, também semelhante, na leucemia linfoblástica aguda. Isso é interessante porque, como foi comentado, nós temos um N razoável, né, de pacientes com LLA entre 0 e 17 anos. Mesmo assim, com 406 pacientes somente, com dados completos, nós não conseguimos ter uma curva com um N com um P estatisticamente significante. Com 18 anos ou mais, nós conseguimos, e nós temos o aparentado compatível com 57% de sobrevida. No caso específico do aparentado compatível na LLA, pelo status da doença, entre 0 e 17 anos, não tivemos significância estatística, mas com 18 anos ou mais, nós tivemos os indivíduos em primeira remissão com resultados bem melhores do que em segunda remissão. Aqui o aparentado com mismatch, que também não mostra significância estatística, não vou me deter muito.
aqui o halogênico não aparentado, a sobrevida global pelo status da doença. Há uma tendência para que o indivíduo em primeira remissão tenha uma sobrevida melhor, mas ainda sem significância. No caso das síndromes displásicas, observem que absurdo, nós temos 465 pacientes registrados e nós tivemos que excluir 192 pacientes pela absoluta falta de segmento. Tá? Então, é impossível saber o que aconteceu com esses doentes. E aqui essas curvas, realmente, elas não têm significância, elas não nos ajudam. Tá? Mielofibrose, nós temos 69 pacientes analisáveis, uma curva de sobrevida em 25 meses, com uma curva de sobrevida de 61,4%, precisamos incrementar, não o resultado, mas o número de pacientes incluídos. Na leucemia mieloide crônica, patologia que nós praticamente não transplantamos mais hoje, temos dados que, na verdade, se confundem, o aparentado compatível, mismatch não aparentado. Na anemia plástica, um dado muito importante, até comentei isso com a Carmen hoje, de 0 a 17 anos, olhem que surpreendente. Nós temos o não aparentado e o aparentado sem significância estatística, mas com dados que se assemelham. Acima de 18 anos, com 244 pacientes, aqui sim, nós temos o aparentado compatível com 84,3%. Eu acho que merece uma discussão específica sobre falência medular, sobre aprasia de medula, e uma discussão para que nós possamos aprimorar. Eu vou correr um pouco. Hodgkin, não Hodgkin, quimiosensível muito melhor do que quimio refratário, com sobrevida de 88,2, 75,3. Mieloma múltiplo, como o Anderson já mostrou, 82% em 25 meses. Tá? E, por último, neuroblastoma, para mostrar a importância do autotransplante no neuroblastoma, com 70% de sobrevida em 25 meses. Obrigado. Aqui eu descompartilho e vamos para a discussão. Pessoal, não estou conseguindo abrir meu vídeo. Alguém não está deixando. Oi, doutor, já vou abrir. Não estou conseguindo abrir, mas não tem importância. Agora foi. Bom, pessoal, eu acho que as apresentações foram espetaculares. A gente está muito em cima da hora, então vou fazer comentários rápidos. A primeiro é que eu acho que o que mais nós precisamos agora é incrementar o nosso registro. Então, eu estimulo a todos os centros que não estão participando a mandarem e se inscreverem no CIBNTR e estarem, assim, participando do registro brasileiro. O segundo ponto que eu queria dizer é que, quando nós olhamos os nossos resultados, a gente tem resultados muito parecidos com resultados da literatura internacional. Se a gente for comparar o nosso grupo de slides, os summary slides, com os summary slides do CIBNTR, estão muito parecidos. Tem algumas questões aqui que eu queria só falar rapidamente. Uma do Dr. Luiz Bozas, que acha que deveria rever um histórico, alguém deve ter apresentado algum histórico, porque antes de 2016 já haviam reuniões realizadas para esse momento, inclusive com a participação do Marcelo Pasquini, com a inclusão em portaria do RBTMO. Eu sou testemunha disso, é verdade, houve uma tentativa do Bozas de criar um registro brasileiro de transplante de medula óssea, que seria um registro próprio do Brasil, mas que acabou a gente optando no futuro por fazer isso ligado ao CIBMTR e o registro receber esses dados diretamente de quem registrava lá. Mas acho que a colocação histórica é perfeita. Com relação à pergunta da André de Almeida, o que é necessário para a formação técnica de um GD, na verdade é quase, eu diria para você que a formação do GD, dos GDs iniciais, elas foram quase que autodidatas, né? Mas hoje em dia isso já não é verdade. Nós temos iniciativas tanto da SBTMO, quanto iniciativas da AMIO, quanto inclusive uma forma de fazer isso com o ensino à distância que vai ser disponibilizado pela Sociedade de Transplante de Medula Óssea. Com relação à pergunta da Leila sobre a questão do LGPD, todo o sistema do CIBMTR e do Registro Brasileiro é baseado no LGPD, com todos os cuidados
tomados com relação a isso. Qualquer problema que houver nesse sentido, o Departamento Jurídico da SBTMO pode ajudar, né? E se o paciente quiser tirar o consentimento, não tem nenhum problema, inclusive a própria CBMTR já tem um mecanismo para fazer com que esses dados sejam retirados. Então, acho que com isso a gente responde as principais questões, e eu queria, então, agradecer a todos que assistiram, a todos que contribuíram com as perguntas e, principalmente, as contribuições das pessoas que aqui participaram. Então, muito obrigado a todos, e eu passo, então, a palavra ao nosso presidente para que ele encerre, então, a sessão. Nossa, muito obrigado. Queria parabenizar a todos pelas brilhantes apresentações e o esclarecimento. Eu acho que esse trabalho, muito justa é a colocação do Bozos. Esse trabalho é um trabalho, como eu disse inicialmente, ele é um trabalho que ele tem um início desde o processo maturativo da sociedade, de ter um registro, é algo muito antigo, né? Então, a gente vem construindo isso. É um trabalho que eu acho que é um benefício para todos os envolvidos, pacientes e nós, né? Conhecer realmente os nossos dados. Tem uma pergunta muito interessante sobre a questão da terapia celular. Quando nós, agora, já nessa fase, digamos assim, já dessa parceria com o CBMTR, que se consolidou, nos contratos que os senhores assinaram, que já estão participando, já está incluída a terapia celular, e eu digo com muita alegria que nós já temos pacientes que fizeram terapia celular, fizeram CART-CEL, incluídos no nosso registro. Então, muito provavelmente, no próximo ano, a gente vai ter um summary slides, não sei se expressivo, porque de fato é algo muito inicial, mas isso é algo que nos traz uma esperança muito grande de que nós possamos, de fato, evoluir. Eu agradeço muito a contribuição de todos. Os gerentes de dados são pessoas que fazem a diferença. Eu acho que é essencial hoje, dentro de um serviço de transplante que pensa em crescer, que pensa em evoluir, ter o gerenciamento de dados, porque isso serve simplesmente para a gente entender aonde nós precisamos melhorar. Então, essa é a visão. Se a gente fizer uma pergunta prática, por que temos que ver isso? Para saber o que o nosso trabalho está fazendo. Porque naquele dia a dia, na assistência, muitas vezes a gente não tem essa visão. Então, esses dados, eles nos trazem luz, eles jogam luz, eles nos dão alegria, e, ao mesmo tempo, eles nos dão um sentimento de humildade e a percepção de que muito tem que ser feito. Então, esse trabalho é um trabalho que tem que continuar, e eu espero que ele seja esse embrião, tá? Que agora começa a entrar no seu jardim da infância, não sei nem se ainda existe, mas ele agora comece a caminhar e a gente possa cada vez mais colher frutos disso. Então, eu quero dizer que a gente vai caminhar para ter os acessos dos dados dentro da própria sociedade, tal qual o Japão, tal qual o Canadá. Isso é um projeto e isso está no nosso radar. Uma boa noite, desculpem por ter passado um pouco do horário. Nelson, muito obrigado. Obrigado a todos que contribuíram, Elis, Anderson, Cíntia, a equipe da TMO Eventos, Valéria, e todos os colegas que aqui fizeram considerações importantíssimas. Uma boa noite, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima. Boa noite. Estará no YouTube a partir de amanhã, tá? A partir das 13 horas. Então, perguntaram, a gente vai dizer. Um abraço, valeu. Tchau, pessoal, um abraço. Boa noite, tchau, tchau.